tudo. Aliás, Jack, deixa eu... Tem alguém perguntando aí? Tem uma coisa interessante. Inclusive, o nickname dele é Professor Quezada. Gostaria de saber como o Jack avalia a tradução dos filmes com traduções macarrônicas, tipo ao ponto de traduzir beisebol para basquete. Até uma pergunta legal, né? Triste, é muito triste, realmente. Só tem uma solução, aprender inglês e assistir o inglês, não tem jeito. Mas é complicado, eu sei que eu tenho amigos que trabalham com isso e nem sempre é a incapacidade do tradutor. Eles têm umas coisas muito complicadas, tem só um certo espaço. Né? Certo. Então, eu sei, um amigo meu foi lá, ele desistiu, porque ele está lá traduzindo, o chefe estava, não, corta tudo isso. Mas peraí, ele falou aquilo, não cabe. Não cabe no frame, entendeu? Entendi. Mas realmente tem umas traduções terríveis, né? Tristes. Você percebe que tem algumas coisas que são, entre aspas, abrasileiradas, né? Sim. São os falsos cognatos, né? Cognatos. Que é uma ótima coisa para todo mundo embarcar na errada, né? Ou simplesmente as gírias. Né? Você pega as gírias hoje em dia... E vai ao pé da letra, Eu estava falando desses filmes, você pega os filmes mais antigos, você entende. Pega um filme, sei lá, nos últimos 5 anos, mais ou menos a partir dos anos 2000, uma boa parte você não entende. É gíria. É gíria. Porque o mundo mudou, entendeu? Muito rápido e muito recente. Eu tirei nos últimos 5, 10 anos só. Porque antigamente não se usava tanta gíria. Porque o mundo era mais formal. Sim, isso é a mesma coisa a respeito do mundo em geral e da língua portuguesa. Não é? Imagina comparar a língua portuguesa usada hoje pelos jovens com os avós deles, que é completamente diferente. Até a grafia. Das palavras. Inclusive tem uma pergunta sobre gírias, né? O que o Jack acha de ensinar as gírias nos cursos de inglês? É o myself? Olá, myself, obrigada pela pergunta. Myself, beleza. Yourself também. Eu acho essencial, desde a primeira aula, inclusive. É até interessante, tem gente que diz, não, peraí, mas gíria você pode ensinar só no nível avançado. Não é verdade. Vou dar um exemplo. Um curso bem básico, talvez até a primeira aula, você vai aprender uma palavra como man, que é homem. Né? Por que não ensinar também que existe a expressão guy, que é muito usado, né? Quando você fala cara, você vai falar guy, ou inglês americano, eles usam muito dude. Né? Inglês britânico, australiano, a gente fala bloke. Né? Então, não é mais difícil ensinar isso. Né? Desde o início. Quer dizer, ensinar, nenhum livro faz isso ainda, nenhum curso faz, mas por que não? Não é mais difícil. Ensinar, gente, o correto, formal para qualquer situação, padrão, você pode falar tal palavra ou tal expressão. Vou dar um outro, que é muito legal. Bom dia, oi, hi, essas coisas. Né? Aliás, é engraçado, um amigo... Good morning. Good morning, pois é. Hi, né? Aliás, essa história é engraçada. Um amigo meu que é professor, um aluno dele, depois de muitos anos estudando aqui no Brasil, foi finalmente para os Estados Unidos. Ficou 30 dias, adorou. Voltou na primeira aula, falou, professor, sabe aquela... toda vez que tem aula, a gente chega, good morning, how are you? I'm fine, how are you? I'm fine too. I'm fine, thanks. Fica aquela conversa infinita. Quebrou a... Sim, qual é o problema? É que eu fui para os Estados Unidos, eu não vi ninguém falar isso. Todo mundo chega e fala, sup? Como é que é? Sup? What's up? Não é? Só que já é a contração, né? Você pode até escrever S-U-P. Sup? What's up? Que seria em português. E aí? E aí? Que a gente fala aqui. Aliás, eu vi outro dia um livro de português para estrangeiros. É a mesma coisa, interessante. Primeira lição. Bom dia. Como vai o senhor? Eu vou bem, obrigado. E o senhor? Eu também vou bem. Aí chega aqui o cara... E aí, cara? Beleza? Quebrou e não sabe responder. E não entende nada. Então, é importantíssimo, eu acho que ensinar a gíria desde o início. Aí, Jack, até tem 2 perguntas a ver aqui, bem legais. Sim. As gírias enriquecem e empobrecem a língua, que acho que você já quase que respondeu, né? E as gírias dificultam o aprendizado do idioma? Dificulta que são mais coisas para aprender, né? Mas eu acho que pode... São essenciais, né? São essenciais. Você não entende o inglês de rua, né? Pois é, mas não é só inglês de rua. O inglês, na verdade, quando eu falo de gírias também, eu uso esse termo, expressões... não tem bem uma definição de que é exatamente uma gíria. Eu coloco como uma palavra, expressão informal. Quer dizer, se você fala, temos a língua, uma escala, aqui é formal.
a gíria fica exatamente do outro lado, o mais informal possível. Normalmente é falado, você não escreve gíria, né? Então é a língua falada, a língua extremamente informal. Né? E que inclusive até, acho que vale a pena você passar para o pessoal, a gente estava conversando até a respeito disso antes de começar o programa, Sim. que muitas vezes uma gíria bem empregada numa conversa, ela dá uma valorização, ela valoriza o interlocutor mais. Claro. Eu acho que tem dois aspectos. Primeiro, por que é tão essencial? Primeiro, para entender o nativo falando, que o nativo usa muito. Tá? Quer ver um exemplo bem legal? Imagina você tem um amigo americano, e ele faz uma festa, tal, você não foi, mas você encontra com ele e pergunta, e aí, como é que foi a festa? E ele diz, the party bombed. O que você fala para ele? The party bombed. Com um pouco de inglês você vai pensar, puxa, a festa bombou. Aí você vai dizer algo como, cool, legal, legal, ótimo, estou feliz, tal. E ele vai olhar, como assim? Porque bombar, bomb, em inglês americano, significa exatamente o contrário. Foi um fracasso. Não foi legal. Não foi legal, foi um fracasso, entendeu? Quer dizer, um exemplo um pouco extremo, quer dizer, mas é absolutamente comum, ele não vai entender. Então, primeiro você tem que entender o que o nativo fala e usa muita gíria. Né? Muitas vezes você pode... aliás, quer um outro exemplo? Não é bem uma gíria, mas pode ser considerado. Agora, quando a gente estava começando o programa, você entrou, eu sei que você morou nos Estados Unidos, então eu soltei uma frase em inglês, eu falei, break a leg. Que é o pé da letra e quebra a perna. Agora, imagina se não... eu sei que você sabe, mas imagina se não soubesse essa expressão, você ia ficar a pé da vida comigo. Eu falei, o cara falou quebra a perna. Desejando isso pra mim. Desejando sorte, né? Porque acho que no teatro... Acho que no teatro brasileiro eles falam também quebra a perna e falam merda também, não é isso? É equivalente. Eu fiz teatro, é verdade, eles falam isso também.